Eduardo Enomoto, você já duvidou da própria sanidade por conta das distorções de alguém? Como reconstruiu sua verdade depois do caos? É interessante que quando se tem um relacionamento, quando há controle e manipulação, a gente pode se duvidar de si mesmo, de ter falado ou falado alguma coisa, só que a pessoa distorce realmente o que foi falado, inclusive, né? E se já duvidei da minha própria sanidade por conta das distorções de alguém, sim, já, porque há situações, por exemplo, em que é assim, a pessoa, se eu falo, ai, foi tal coisa, mas aí a pessoa, ela fala assim, mas peraí, mas essa tal coisa, em que época, em que ano, né? Então ela começa a colocar tantos, literalmente, detalhes naquela informação, como se eu não tivesse a informação total precisa do mês, do ano, do mês, do dia, da hora, do minuto e do segundo, como se a gente estivesse, inclusive mentindo naquela informação que a gente está conversando, está colocando. Então, a gente começa ela começa a questionar, mas peraí, mas foi em que tal ano? Mas não, mas peraí, foi em tal, mas com tal situação XYZ? Então, realmente é uma situação, porque se a gente não lembrar, inclusive, com detalhes, você é visto como uma pessoa dita mentirosa, como se eu estivesse querendo enganar, como se eu estivesse querendo diludiar a pessoa. E ela se colocar numa posição, inclusive, de vítima. E eu como se eu fosse uma pessoa vilã. Então, como foi reconstruir essa verdade depois desse caos todo? Eu falei assim, poxa vida, não há como. A gente tem a consciência de que não há possibilidade de lembrar tintim por tintim. A nossa memória, ela é falha, inclusive. Ela é falha. E não significa que a nossa memória seja falha, que a gente é uma pessoa que está enganando ou mentindo, ou ocultando algo ou alguma coisa, uma informação, para que possa enganar aquela pessoa, né? Então, isso acontece e isso é recorrente, inclusive, nesse tipo de situação de um relacionamento de controle e manipulação. E, inclusive, a pessoa, você fala assim, olha, eu peço perdão para você de tudo que eu fiz, sabe? Me perdoa os meus erros, eu tô reconhecendo os meus erros. E ela, a pessoa fala assim, mas qual foi o erro? Que tipo de erro? Ela quer que, assim, pormenores, faça pormenores, detalhe por detalhe, sabe? Lógico, tem situações que nós lembramos de algo ou alguma coisa, mas lembrar de tudo que foi feito de errado, por assim dizer, e se você não lembra de tudo, você literalmente, esse tipo de pedido de perdão, ele não é válido. Faz sentido? Então, há um controle e manipulação no que você fala, no que você faz, inclusive. Faz sentido? Se você já passou por isso, nesse tipo de situação, dos relacionamentos tóxicos com controle e manipulação, comenta aqui e compartilha também esse material, esse vídeo, para que outras pessoas possam também receber esse tipo de conhecimento ou esse tipo de informação. É isso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.